criminosos não têm um perfil específico. Como a gente viu nessas manchetes, as pessoas podem ser vítimas tanto de familiares e amigos quanto de desconhecidos. Apesar de estar junto com o sequestro no Código Penal, o cárcere privado é diferente. E é isso que nós vamos mostrar pra vocês no programa de hoje, o que caracteriza esse tipo de crime e quais são as consequências. Mas antes, vamos ver como a Constituição trata um dos nossos direitos mais caros, a liberdade. Entre as garantias estabelecidas pela nossa Constituição está o direito à liberdade. A lei maior ainda reforça que é livre a locomoção em território nacional em tempos de paz. E para falar sobre cárcere privado, eu converso com Ana Maria Prats, advogada que atua na área criminal, e também com a psicóloga Andréa Chaves, especialista em saúde mental. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Ana Maria, a Constituição trata a liberdade como um direito tão importante que ele está no caput do artigo 5º, não é mesmo? É um direito caro, né? É um direito assim que deve ser preservado. E a gente tem que entender que essa liberdade que a Constituição fala não é só a liberdade de locomoção. É uma liberdade de autodeterminação, de escolha, né? De preservação do lar, de preservação dos seus segredos, né? Então ela vai muito além da liberdade de locomoção. Evidente que há restrições legais, há exceções, como por exemplo a própria prisão, ela restringe a liberdade de locomoção, mas é uma restrição baseada em lei, é uma restrição permitida. E qualquer restrição a essa liberdade jurídica, que ela vai muito além do que a liberdade de locomoção, ela pode ser enquadrada como crime. O próprio Código Penal, ele traz mais de 10 tipos penais relacionados a esta preservação da liberdade, né? Para a gente poder perceber o tão caro que isso é para a vida do ser humano. Pois é, doutora Andréa, e o que essa falta de opção e essa restrição à liberdade provoca em uma pessoa? Quais são as consequências do ponto de vista psicológico? Então, quando a gente fala dessa restrição de liberdade, como a doutora Ana Maria colocou, a gente envolve outros aspectos que não só o geográfico de locomoção. Por exemplo, às vezes o adolescente ele é restrito da sua liberdade porque ele não tem maturidade cognitiva para fazer escolhas. E, inclusive, é papel dos pais, até diante da legislação, né, da Constituição, proteger esses adolescentes, essas crianças, porque eles não sabem efetivamente o que fazem, eles não conseguem mensurar dano. Agora, quando a gente está falando de um adulto, de uma pessoa que tem consciência, né, do processo de restrição, e ela é restrita, a gente pode falar aí de uma gama de doenças psiquiátricas que podem acontecer com essas pessoas submetidas a essa restrição de liberdades, e vão desde um transtorno de ansiedade situacional, até um TEP, que é um transtorno de estresse pós-traumático, até episódios de depressão que podem levar a pessoa ao suicídio. Então a gente está falando aí de uma gama de coisas que podem acontecer, porque as influências emocionais, elas não vão se restringir ao ato em si, né? Elas podem trazer danos de médio e longo prazo. Então pessoas que passam por restrição de liberdade, às vezes elas desenvolvem posteriormente traumas que a gente chama de assimilação. Então elas veem coisas que remetem àquele episódio de dor e têm sensações químicas no organismo como se elas estivessem vivendo aquela dor novamente. Então elas podem desenvolver até doenças autoimunes, em virtude dessas alterações químicas que o corpo faz. Porque o nosso cérebro ele não sabe do que é o real e o que é imaginário. Então a pessoa que passa por um sofrimento psíquico grande, como a restrição de liberdade, ela pode ter imaginações acerca daquele episódio que podem gerar a mesma dor do episódio que ela viveu. E isso pode desencadear várias doenças. E a privação de liberdade pode afetar as pessoas de diferentes formas e é crime, independente da duração ou da forma como o cárcere privado é praticado. Na lei, ele aparece junto com o sequestro. E nas ruas, como as pessoas encaram a possibilidade de não poder ir e vir livremente. Vamos conferir aqui. Eu imagino que seja bem complicado mesmo, porque você quer sair, você quer ter liberdade, quer ver a luz do sol, quer sair do local específico e não consegue. É apavorante porque você é isolado, não tem a quem recorrer, né? E você deve se sentir completamente entregue a uma situação que você não pode interferir. Eu penso nos outros, a dificuldade, a violência e tal, mas me imaginar num quadro desse é difícil. É até difícil imaginar como seria a nossa vida sem liberdade. E saiba que contra este direito, garantido pela Constituição Federal, é crime, previsto pelo Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. E pode ter agravantes dependendo da relação que a vítima tem com o criminoso, da idade da pessoa, se há internação em casa de saúde ou hospital, do tempo que dura a privação de liberdade e da finalidade do crime. Para estes casos, a punição fica entre 2 e 5 anos de reclusão. Se houver maus tratos ou grave sofrimento físico ou moral, a pena pode ser ainda maior, reclusão de 2 a 8 anos. Doutora Ana Maria, no Código Penal aparece junto ali sequestro e cárcere privado. E as pessoas confundem muito, mas é diferente. Explica pra gente. É uma diferença muito sutil. Talvez por isso que o legislador tenha optado por manter os dois no mesmo tipo penal. O cárcere privado é quando o confinamento é muito mais restrito, como por exemplo, confinar alguém dentro de um quarto, né? Então o acesso dela é um acesso restrito. Já o sequestro, a gente diz que é um confinamento mais amplo. A pessoa anda pela casa, confinada num sítio, num apartamento, numa casa, numa ilha, ela tem mais uma liberdade de ir e vir. Só que na prática há uma certa dificuldade em diferenciar isso. Justamente por isso o legislador disse, vamos tratar os dois como se fossem idênticos, para que não se corra risco, né, de não se conseguir definir uma situação teórica, né, e que possa ter uma diferenciação de tratamento. E quais são os casos mais comuns, doutora André? Geralmente a vítima conhece o agressor? Grande parte dos casos de cárcere privado, a vítima conhece o agressor sim. Porque como a doutora falou, cárcere privado é uma diferença sutil do sequestro, é porque o sequestro ele tem um objetivo, né, de extorsão de dinheiro, de um retorno, né, e o cárcere não. Ele tem mais um objetivo do dano, da restrição mesmo, emocional, ou até o que acontece às vezes de pai restringir filhos porque querem causar um dano na mãe. Mas ele envolve sim conhecidos, envolve muitas relações afetivas distorcidas, né, o que a gente chama da violência simbólica, onde as pessoas elas entendem que elas têm um poder de mando, um poder de guarda sobre o outro, simbólica. Então, homem faz isso com mulher, pai faz com filha, o cônjuge, né, faz com a esposa. Então a gente tem aí um dano simbólico. E pode também acontecer o inverso, é claro, da mãe fazer com o filho, ou da mãe fazer ou da esposa fazer com o esposo, mas tem um cunho emocional. O cárcere privado, normalmente, ele tem esse cunho emocional e por isso acontece num número de casos muito alto com pessoas conhecidas. Mas a gente sabe que não tem um perfil específico ali do agressor, do criminoso, mas existem algumas características que ele apresenta? Eu acho que não tem um perfil específico, mas a gente não pode ignorar que uma pessoa que faz isso, ela no mínimo tem um transtorno.
Ela tem um transtorno de base. Eu não acredito que alguém em sã consciência, uma pessoa que está consciente e orientada e consegue lidar com as suas emoções de maneira equilibrada, vá prender alguém por conta de um término de um relacionamento. Então a gente tem que pensar que, no mínimo, essa pessoa ela tem um perfil de um adoecimento psíquico. E quando a gente vai fazer a anamnese dessas pessoas que fazem isso, a gente vai ver lá questões de dificuldade de relacionamento social, essa representação simbólica do poder, essa questão do que a gente chama da alucinação pessoal que vira coletiva. Então, por práticas religiosas, as pessoas colocam outros em cárceres privados para purificar, para limpar. E aí a gente tem aí várias doenças psiquiátricas, né, transtornos mentais, que a gente pode correlacionar ao perfil dessas pessoas, mas normais elas não são. E aumentou o número de denúncias, doutora Ana Maria? Na realidade, a gente tem muita dúvida se essa há mesmo aumento. Tanto que, quando a gente sabe de casos isolados. Mas, realmente, a gente tem conhecimento de situações assim, ainda mais em ambientes familiares. Né? Com idosos é algo muito comum, a manutenção, os filhos mantendo os pais numa situação para recebimento de pensão, né? Ou a própria ausência de cuidado com os idosos. Então, realmente, essas pessoas mais vulneráveis, crianças, idosas, isso mesmo, deficientes, né? São pessoas que realmente sofrem isso mais. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, quem está mantido numa situação, evidente, ele não tem a condição emocional, a doutora André pode ajudar nisso, de se libertar daquilo. Né? Muitas vezes ele pode até ter o espaço físico para isso, uma possibilidade física, mas ele já está também numa situação de temor. Né? Por isso que muitas vezes a denúncia do vizinho é importante, né? A pessoa que passou por ali viu que tem uma situação atípica, sabe que mora um idoso naquela casa, mas nunca viu o idoso, não consegue visitá-lo, nunca vê tomando sol. É importante essa participação, né? Para que os danos não sejam tão grandes. Né? E todo tipo de restrição de liberdade é considerado crime? Nós temos uma pergunta feita na sua sobre isso. Vamos conferir aqui. Eu já vi notícias de pais que prendem os filhos em casa porque eles têm algum tipo de doença mental ou para evitar que eles usem drogas. Isso também é crime? Doutora Ana Maria, a alegação aí de que é para o bem da pessoa não vale não, ou vale? É uma situação extremamente delicada, porque você pensa, eu vou fazer isso para proteger a pessoa. Agora, a sua visão de proteção nem sempre é uma visão de completa proteção. Né? A minha visão do que é bem, do que eu estou fazendo bem a alguém, de que eu estou protegendo, nem sempre é de se fazer o bem. Então, por mais que você tenha contextos delicados, é evidente que isso vai depender de uma análise de caso a caso. Né? Mas dentro de um contexto teórico, isso é sim o cárcere. Ah, mas é para proteger, para a pessoa está querendo se matar, ela corre risco de ser violenta, usa drogas. De qualquer forma, é uma restrição da liberdade contra a vontade da pessoa. Óbvio que o que a gente diz, há situações específicas, se o caso será analisado. Mas quando você trata de uma situação em tese, sem dúvida é cárcere privado. Doutora André, manter essa pessoa presa pode piorar a doença e até mesmo o vício? Então, é complexo, né? Porque, em suma, toda restrição gera uma compulsão. Até de alimentos. Você faz uma dieta muito restrita, que dali pode te gerar um episódio de compulsão. Então, se você tem um usuário de droga e você restringe ele do uso de drogas, isso pode sim gerar uma compulsão nele. Agora, quando a gente fala de paciente psiquiátrico, como foi na pergunta, é uma linha tão tênue, porque, por exemplo, se uma pessoa corre risco de tentar suicídio, a família tem por obrigação de protegê-lo. Mas não mantendo ele num cárcere, mas procurando ajuda especializada, ajuda médica para isso, né? Só que, às vezes, eu acredito que as pessoas são tão desprovidas de informação, a gente percebe situações onde as pessoas são, de fato, cruas de informações e sem acesso a outros meios de tratamento. Então, manter uma pessoa em cárcere porque ela tem um transtorno psiquiátrico é muito comum, ou porque ela é usuária de droga. Agora, a gente não pode generalizar todos os casos, né? Como a doutora falou, a gente precisa analisar cada caso. O que é importante a família entender é que essa não é uma forma sustentável. Você vai conseguir manter aquela pessoa para a vida inteira daquele jeito? Não. O que a família pode fazer para, de fato, ofertar para aquela pessoa um tratamento para que ela não fique naquela situação de adoecimento, quer seja por vício, quer seja por um transtorno? Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, vamos ao intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre cárcere privado. Aqui no estúdio eu converso com a psicóloga Andréa Chaves, especialista em saúde mental, e também com a advogada Ana Maria Prates, que atua na área criminal. E nós vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. Deixar um idoso em casa sem cuidados e sem acesso à rua ou a visitas também pode ser considerado cárcere privado? Doutora Ana Maria, como é que funciona? A senhora já falou um pouquinho aí, mas explica melhor. Sem dúvida, né? Além de abandono também, né, do idoso e, dependendo da situação, é configurado pelos maus tratos, né, que você aumenta a pena em razão disso. E quase sempre tem um contexto financeiro envolvido nisso, né? O que é muito triste, né? Que geralmente são filhos, né, são parentes e que mantêm essa restrição. Manter um idoso em cárcere para poder receber a pensão dele ali é um tipo ainda pior de crime, né? Não, sem dúvida, né? Porque além disso tudo, você ainda utiliza-se do idoso, né, para uma vantagem financeira indevida, né, que não retorna em benefício desse idoso. O idoso, sem essa capacidade de pedir ajuda, ele vai cada vez se mantendo mais em situação, né, de fragilidade. Muitas vezes o próprio idoso ele não tem consciência do que está acontecendo ali, doutora André, ele não sabe que ele está em cárcere privado. É o que eu falei anteriormente da violência simbólica, né? Do dano simbólico e emocional. Então, às vezes, o filho vende para aquele idoso que ele está protegendo. Você não tem condições de ir para a rua, eu preciso sacar o seu benefício para te ajudar, né? E ele acaba vendendo isso. E o idoso literalmente vai definhando nas suas emoções, nas suas condições físicas, até por falta desse cuidado, porque dificilmente você vai deixar uma pessoa encarcerada e vai dar a ela todas as alimentações que ela precisa. E o carinho necessário, né? Eu nem vou entrar nesse âmbito ainda, mas ele não vai deixar a pessoa encarcerada e dar a ele o que a gente chama de cuidados biológicos, de medicação, alimentação, sol, atividade física, né? E quando a gente vai para o dano psíquico, a gente vai para um dano muito mais amplo e que acaba interferindo na saúde física. A gente já tem vários estudos que provam da comorbidade, que são doenças psiquiátricas que levam a doenças físicas. Então a gente pega idosos que entram, às vezes, em doenças autoimunes em virtude da depressão, pela ausência emocional. Então, o cárcere privado de idosos é algo que pode trazer um dano, às vezes, irrecuperável.
E o que dizer de casos em que a pessoa fica 10, 15 anos em cárcere privado? Uma história recente chocou os brasileiros. No interior de São Paulo, uma senhora de 63 anos passou mais de 20 deles presa em uma casa, forçada a fazer trabalhos domésticos e a cuidar de uma idosa. O crime foi descoberto por acaso por uma investigação de estelionato. E o casal responsável pelo cárcere privado foi preso. Doutora Ana Maria, nesse caso, além do cárcere privado, fica comprovado também que houve crime análogo ao de trabalho escravo? Na realidade, a gente nem diz além, né? O caso é típico, me parece que, assim, pelas notícias, o da senhora que era cuidadora é o que a gente chama de redução à condição análoga de escravo, né? Que é um crime muito mais dano do que o próprio cárcere, né? Então, com grau de pena punitivo também maior. E me parece que no caso da idosa de quem ela cuidava, aí já seria uma situação de cárcere privado. E o psicológico dessa pessoa, doutora Andréia, eu queria dizer de alguém que fica aí 20 anos nessa situação. Como recuperar isso? Existem danos que são irrecuperáveis. A gente precisa trabalhar com a política de aceitação e compromisso, né? Então eu aceito o que aconteceu e me compromisso para frente. Já falando de 20 anos, né? 20 dias atrás danos, imagina 20 anos. E aí, partindo daquele princípio de que o meu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário, o como foi vendido, né? A história do que eu te mantenho aqui para te dar comida e casa, porque você não tem condições. E se você sair daqui, você vai sofrer, você vai passar fome. Lugar nenhum você vai conseguir trabalhar. A gente não sabe o que foi dito para essa pessoa quando ela estava nessas condições. O fato é que ela se vinculou emocionalmente a quem ela cuidava. Por quê? Porque ela vivia naquela situação. Então a gente tem um repertório comportamental conforme as nossas vivências, né? A vida por si só ela já vai nos dando um repertório de comportamento. E a gente vai aprendendo conforme os locais que a gente vive, conforme a nossa cultura, a nossa sociedade. E essa pessoa ficou 20 anos embaixo de uma cultura, num eixo social, mesmo que em cárcere, em trabalho escravo, onde ela viveu. E minimamente ela devia ter as necessidades básicas dela supridas, de comida, de banho, de sono, até porque para ela trabalhar ela precisava estar bem de saúde. Então, a separação do dano com o benefício, a depender da pessoa, do estado emocional dela, é uma linha muito fina. Agora, eu fico pensando, como é que fica essa relação dela com a idosa da qual ela cuidava, doutora? Ela tem que ter ali, manter um contato mínimo até para ela poder ir buscando o próprio referencial nesse meio tempo? É uma linha difícil, né? Ela precisa, de fato, de um suporte psicológico para a gente entender qual que é a necessidade emocional dessa pessoa em relação. Porque a gente tem duas variáveis aí. Uma é de manter a relação doentia e a outra é de tirar de repente. Agora, se você tira de repente, mas você fornece o suporte emocional e afetivo, a gente não é que substitui, mas a gente consegue amenizar o dano. Agora, se você tira de repente uma vinculação afetiva que de alguma forma era positiva para ela e coloca ela numa situação de aversão emocional, onde ela não é acolhida por esses familiares, aí a gente está falando de uma paciente que tem probabilidades altíssimas de entrar num episódio depressivo ou num TEPT, num transtorno de estresse pós-traumático, do trauma de ter saído desse ambiente para outro ambiente. Então, é muito complicado fazer qualquer mapeamento sem conhecer a paciente, né? Sem entender o que para ela ocasionou essa vivência. Agora, não é uma situação simples. Nunca, né? E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas sobre essa questão de tempo de cárcere. Vamos ver aqui. Quanto mais tempo a pessoa fica presa em cárcere privado, maior é a pena para o criminoso? Doutora Ana Maria, tem influência direta? Ah, sem dúvida. É bom que se entenda, primeiramente, que a configuração do crime de cárcere ou de sequestro, ele independe do tempo. Então, o fato de se restringir a liberdade de alguém, até por horas, um dia, horas, já é configurado o crime de cárcere. Né? E é evidente que na fixação da pena é levado em conta esse lapso temporal. No caso deste crime, é até interessante que o próprio Código Penal já deixa claro que acima de 15 dias já tem agravamento da pena. Né? Então, seria assim o que a gente diz de pena, um cárcere simples com menos de 15 dias e um cárcere qualificado com mais de 15 dias. E a vítima passa por diferentes fases ali de aceitação ou de adaptação, não sei qual seria o termo correto, doutora Andréia. Com certeza, né? Eu acho que a primeira fase é o susto, né? Do tipo, não entendo o que está acontecendo comigo. Até porque o cárcere muitas vezes acontece por alguém que você tem vinculação afetiva, né? Ou uma ruptura afetiva, né? Então eu acho que a primeira fase é o susto. Depois vem o pânico, né? Do que vai acontecer comigo, né? Eu tô aqui, eu vou morrer, eu não vou morrer. Depois do pânico a gente pode ter aí uma fase de consolidação do medo, né? O medo, a angústia, o desespero, né? E aí a gente vai para um outro nível que é a desesperança, né? O desespero causa desesperança, no sentido de, o que eu vou esperar agora disso? O que vai acontecer comigo? E a gente pode evoluir até para uma tentativa ou consumação de suicídio. Então, o lapso temporal para o dano psíquico, ele é relevante quando a gente vai falar do faseamento e da consolidação dessas emoções, mas ele acontece mesmo quando ele é um tempo pequeno. Então a gente não tem como medir dano psicológico por uma quantidade de tempo menor ou maior. Agora, é claro que o tempo aumentado, ele traz sim a consolidação também de um dano psíquico aumentado. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelas nossas convidadas. Pode rodar. Se a pessoa tem a oportunidade de fugir ou de avisar alguém e não faz isso, mesmo assim é considerado cárcere privado? Doutora Ana Maria. É sim. Né? A possibilidade de fuga ou a possibilidade de entrar em contato, ela não retira o cárcere privado. O que é importante aqui é o dissenso, é o não consentimento em ser mantido naquela situação. Mas uma vez que você já foi colocado naquela situação e se dizer, mas poderia ter fugido, poderia ter entrado em contato, poderia ter batido na porta, poderia ter gritado, o crime está configurado. Né? Porque já houve a restrição à liberdade. E eu queria até que a doutora Andréia pode dizer sobre isso. E existe também um pânico, né? A partir do momento de ser colocado numa situação pressão psicológica é grande, né? Nem sempre, quando as pessoas dizem, teve cárcere, mas não machucou a pessoa. Realmente, fisicamente, pode ocorrer você ser muito bem tratado. Mas o pânico que isso gera, o temor que se tem referente à pessoa que está praticando essa conduta, pode lhe gerar um receio de sair daquela situação. Né? Então, como eu tinha dito anteriormente, o cárcere já se configura pela restrição. Então, o fato de depois a pessoa fugir ou de ter essa possibilidade, em ela não consentindo com aquela situação, o cárcere está configurado. E essa pressão psicológica aí, doutora Andréia, o que faz muitas vezes a pessoa ter medo de uma reação pior do criminoso, do agressor ali, nem tentar fugir? Dificilmente você vai ter um cárcere privado sem violência psicológica, né? Você pode até não ter violência física, como a doutora falou, mas a violência psicológica, ela sempre existe. E aí, quando a gente fala de violência psicológica, a gente pode falar de outros níveis de violência.
violência, né? Como o assédio moral, a violência simbólica, onde a pessoa ela se sente impossibilitada de tomar uma decisão. É a mesma coisa que as pessoas falam de um paciente que está com depressão. Mas ele minimamente tem que tentar se tratar. Cara, ele não dá conta, ele está doente. Você nunca vai chegar num acidentado, num trânsito, e vai falar assim, olha, tenha fé e levante, né? Coopere, ande, né? A pessoa com a perna quebrada. E aí, quando você está falando de um dano psicológico, como é que você acha que a pessoa tem que ter poder de decisão, né? A gente está falando de uma pessoa que está desorientada, talvez até inconsciente daquilo que está acontecendo, como no caso dessa senhora que ficou 20 anos, né? Com certeza ela não tinha consciência do que estava acontecendo com ela, da gravidade do que estava acontecendo com ela, e pensar que essa pessoa vai ter que tomar uma decisão, ou o fato de ela não ter tomado uma decisão de fugir, minimiza a demanda do cárcere privado. Por isso é tão importante as pessoas ficarem atentas e denunciarem, né? Sim, eu falo que nós somos seres sociais, somos seres relacionais, e precisamos estar atentos ao que acontece com o outro, sim, né? A vida do outro passa pelos meus olhos também, né? E eu não posso ser indiferente ao que acontece na minha vida, na minha sociedade, com as pessoas próximas a mim. Bom, a gente teria muito mais a discutir, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Nós estamos terminando o artigo 5º de hoje. Doutora Ana Maria, doutora André, muito obrigada por terem vindo até aqui. Obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Certo? Pessoal, ainda sobre a indenização, nós temos o artigo 953 e o 954. O 953 e o 954 fala que a vítima, ela terá ou ela fará jus a danos morais e também a outros provenientes, se houver. Ou seja, o artigo 953 é a determinada vítima que sofreu alguma ofensa na sua personalidade. Ali estão os crimes tipificados como os crimes contra a honra do Código Penal: calúnia, difamação e injúria. Então, se determinada pessoa sofrer calúnia, difamação e injúria, ela terá direito a danos morais e terá direito também a outros danos, né, seja eles morais, materiais, perdão, se houver, se acontecer, tá certo? Se outro prejuízo tiver acontecido. E o artigo 954 coloca pra gente que se alguém sofrer alguma ofensa em sua liberdade pessoal, porque está lá na Constituição Federal o direito de ir e vir. Então, se há alguma ofensa na liberdade pessoal, essa vítima também tem direito aos danos morais e também terá direito a outros prejuízos, se houver, tá certo? Que podem ser os danos materiais, se houver. No artigo 954, há um rol meramente exemplificativo dessa ofensa à liberdade pessoal. Exemplo, o cárcere privado. Outro exemplo, denúncia e queixa falsa. Então, alguém realiza uma denúncia ou queixa fraudulenta, falsa contra determinada pessoa. Então, essa pessoa que foi a vítima poderá pleitear danos morais e outros prejuízos, se houver, e também a prisão ilegal, tá certo? Pessoal, então olha só, com esse vídeo agora, a gente termina então o que eu tinha para dizer para vocês em relação à indenização. Fiquem de olho, curtem esses vídeos, estudem bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar por aqui, que eu estarei apta a responder todos vocês, tá bom? Se vocês gostaram, clique. Se vocês gostaram, façam novas visualizações, chame seus amigos. Um super beijo, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Então, inicialmente, essa doença foi descrita no final do século XIX por Karl Wernicke e Sergei Korsakov, um russo. Né? Karl Wernicke descreveu a doença caracterizada então com paralisia ocular, ataxia, né, que é dificuldade no caminhar normal, e confusão mental. E o Sergei Korsakov, uma série de artigos mostrando distúrbio de memória em pacientes com consumo de álcool crônico. Né? Então são duas síndromes distintas que foram unidas, formando a síndrome de Wernicke-Korsakov. A etiologia da síndrome é a deficiência da tiamina, que é a vitamina B1. Né? A deficiência, então, vai ocorrer pela diminuição do transporte ativo devido ao uso exacerbado do álcool. A hepatopatia, né, o dano no fígado que o álcool causa, vai diminuir a transformação da forma inativa da vitamina B1 na forma ativa, que é chamada tiamina pirofosfato. E vai diminuir também a capacidade de armazenar tiamina, que é armazenada no fígado decorrente do dano hepático, do dano no fígado causado pelo álcool. O alcoolismo, então, é a principal causa da síndrome de Wernicke-Korsakov. Mas a deficiência da tiamina, né, também pode ser causada por deficiência nutricional, restrição alimentar. Pessoas com anorexia, esquizofrenia, câncer terminal, prisioneiros de guerra pode ficar com restrição alimentar e causar diminuição da vitamina D1. A hiperêmese gravídica, que é um quadro em que as gestantes, a mulher gestante, ela começa a ter vários episódios de vômito, e isso vai diminuir a vitamina B1. Câncer do aparelho gástrico, obstrução intestinal, cirurgias bariátricas, doenças sistêmicas como câncer, tuberculose, HIV, podem causar diminuição da vitamina B1. Causas iatrogênicas, as encefalites infecciosas e os acidentes vasculares cerebrais em regiões do corpo mamular e hipocampo também podem causar, sim. Lembrando então a fisiopatologia da doença. A tiamina, a vitamina B1, ela é absorvida no duodeno. Ela vai ser convertida na sua forma ativa, que é a tiamina pirofosfato, nos neurônios e nas células da glia.
A forma ativa da vitamina B1, a tiamina pirofosfato, serve como um cofator para várias enzimas, entre elas a transcetolase, a piruvato desidrogenase, a alfa-cetoglutarato, e ela participa também da correta utilização da glicose do açúcar pelo organismo. Tudo isso, então, vai participar, em termos práticos, para a formação da bainha de mielina, que é uma camada de lipídios, de gordura que fica envolta nos neurônios e participam para a correta condução nervosa, o metabolismo dos açúcares, dos carboidratos, as produções dos aminoácidos, que são os precursores das proteínas, e a produção dos neurotransmissores. Se há um estado de restrição da vitamina B1, em 2 a 3 semanas, o organismo ele consegue suprir pelo seu estoque no fígado. Depois de 2 a 3 semanas, acaba o estoque do fígado, começa a perda do gradiente osmótico das membranas e as áreas mais dependentes da vitamina B1 vão começar a ter lesão e morte celular, que vai ocorrer então por aumento das citocinas do local, o aumento do lactato, o aumento do glutamato, o aumento do óxido nítrico como reflexo endotelial, causando fragmentação do DNA neuronal das regiões mais afetadas, a produção de radicais livres e a quebra da barreira hematoencefálica, que é uma barreira que fica entre o cérebro e o restante do organismo para proteger o cérebro, que é um órgão vital das alterações oculares, que com o tratamento de operação, a vestibular, que geralmente melhora com o tratamento, a componente da amnésia, do comprometimento cognitivo, geralmente não vai ter tanta melhora. E alguns estudos mostram que tem um componente genético nessa síndrome, né? Que alguns pacientes que ingerem a mesma quantidade de álcool estão expostos à mesma restrição de tiamina, uns vão ter mais e outros vão ter menos manifestações da doença por conta de um componente genético. Em relação à epidemiologia da doença, a prevalência é de 1 a 3% da população, é maior a prevalência aos moradores de rua, pacientes com transtornos psiquiátricos e idosos, e não se correlaciona com o consumo de álcool per capita. Se você pensar que, por exemplo, na Irlanda o consumo de álcool per capita é maior que no Brasil, não significa que, de uma maneira geral, a prevalência vai ser maior na Irlanda que no Brasil. Não tem essa relação. Homens são um pouco mais afetados, mas também tem bastante mulheres. Idade de início fica em torno dos 30 a 70 anos de idade. Agora vamos falar do quadro clínico da pessoa que desenvolve a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Em relação aos distúrbios oculares e visuais, podem acontecer anormalidades visuais diversas e sem dor ocular, não há dor, né? Entre essas anormalidades, muitas vezes é citado um borramento amarelo em campo visual e outras anormalidades diversas. A diplopia, que é a visão dupla, pode acontecer também por fraqueza da musculatura ocular, decorrente da lesão nos núcleos cranianos, o estrabismo, que os dois olhos eles não ficam juntinhos, né? Um olho vai ser um olhar torto, assim, vai ocorrer também por esse mesmo motivo. As anormalidades da marcha, né? Geralmente essa pessoa vai caminhar com os passos curtos e a base alargada, ou seja, um pé afastado do outro e vai andando com pequenos passos. Alguns podem ter incapacidade de ficar de pé ou caminhar sem auxílio. Alguns vão ter um quadro um pouco mais grave que isso vai acontecer. Alteração do estado mental, né? Então essas pessoas vão sofrer com apatia, falta de interesse pelas coisas cotidianas, um discurso pobre com um pequeno léxico de palavras, né? Vai poder apresentar agitação e alucinação em alguns períodos, e uma característica bem importante dessa doença são as confabulações, né? Então o que são as confabulações? Vai haver um déficit de memória, né? Principalmente memória do passado, né? A pessoa lembra de várias coisas do passado, mas esquece algumas coisas. E essas coisas esquecidas ela vai preencher com dados recuperados no momento. Por exemplo, se você tem uma foto da presidente Dilma, né, a atual presidente do Brasil, na frente da pessoa, e você pergunta quem era o presidente do Brasil em 1990, essa pessoa ela vai suprir essa lacuna, se ela não lembrar, ela vai suprir e vai provavelmente falar que foi Dilma Rousseff, que ela vai preencher essa lacuna com um dado que está facilmente disponível no momento. Outros distúrbios, então, causados pela doença: perda de peso, tem uma tendência à dieta pobre com alta ingestão de carboidratos e restrita a poucos tipos de alimentos, né? Então, por exemplo, arroz com um pouquinho de feijão e não aceita outras coisas, ou coisas parecidas, né? E outros distúrbios relacionados à desnutrição pode ocorrer também. A tríade clássica da doença vai ser a confusão mental, a ataxia, ou seja, a dificuldade do caminhar, e o nistagmo, ou seja, o olho ele tem movimentos anormais, seja para cima, seja para o lado. A tríade clássica, você não pode esperar na maioria das pessoas que têm a doença, porque ela só vai estar presente nesses três componentes em 16 a 38% dos pacientes. A parte do estado mental, né, que seria o componente da confusão, 82% das pessoas vão ter. A parte ocular, que seria o referente ao nistagmo, ou entre outras anormalidades, 29% vai ter. E alteração de marcha e equilíbrio, que se refere aqui nessa tríade ataxia, 23% vai ter. Em relação às anormalidades oculares, né, pode ter um nistagmo vertical ou horizontal, ou seja, o olho ele fica batendo na horizontal ou na vertical. Pode ter paresia ou paralisia dos retos laterais, ou seja, essa musculatura lateral do olho fica fraca, então a posição do olho vai acabar sendo mais perto do nariz, né? Ele vai se direcionar, o olho vai virar mais perto do nariz porque o músculo que fica do lado vai estar fraco. E paresia ou paralisia do olhar conjugado, ou seja, os dois olhos não vão ficar retinhos, eles vão ficar...
As anormalidades oculares ainda pode ter perda total dos movimentos dos olhos, nos casos bem avançados, as pupilas mióticas e não reativas, ou seja, a pupila vai estar pequenininha e se você jogar um flash de luz ali, ela não vai diminuir o seu tamanho como seria esperado. E a ptose palpebral pode ocorrer, ou seja, a pálpebra ela vai ficar caída, né? O olho não vai ficar totalmente invertido, vai ter uma queda no tamanho na pálpebra. Outras anormalidades oculares que podem ser vistas também, hemorragias na retina, né? Se você olhar com o aparelhinho dentro da retina vai haver hemorragia, neuropatia óptica pode ocorrer, e o papiledema, que é o edema do nervo óptico, quando você olha dentro do olho pode acontecer também, mas é muito raro. Em relação à ataxia, que é a parte do desequilíbrio, né? Se ela for moderada, de leve a moderada, ela só vai ser evidente em tandem, ou seja, se a pessoa for aquele caminhar, é como se for contar passos para fazer 2 traves de gol, né? Você vai contar os passos, essa é a marcha de tandem, é um pé na frente do outro. Se tiver desequilíbrio somente nessa marcha, então ela vai ter ataxia, mas somente evidente no tandem. A marcha normal dessa pessoa vai ser a base alargada, ou seja, um pé distante do outro, e os passos curtos. E o caminhar lento e incerto, né? Com certa dificuldade de definir para onde vai. Em caso grave, não vai deambular sem apoio, e o teste calórico indica paresia vestibular. Ou seja, isso são testes que são injetado água fria ou água quente em um dos ouvidos, e dependendo se for quente ou fria a água, o olho vai para um lado ou vai para o outro. Né? Esse teste vai indicar paresia vestibular, a resposta vai ser menor nesse teste. O estado mental, 90% das pessoas vão ter algum tipo de alteração no estado mental, que pode se apresentar de várias maneiras. Geralmente, a pessoa que tem essa doença não vai prezar pelo cuidado de si, né? Você vai ver essa pessoa mal vestida, geralmente despenteado. Pode variar de caso a caso, mas de uma maneira geral é isso que acaba sendo esperado. O humor pode variar de calmo e embotado até estupor, ou seja, casos graves, tá quase como dormindo, assim, no estupor, quase um estado bem responsivo. A agitação pode ocorrer, geralmente em delírio no tremens agudo, quando se retira o álcool, né, a pessoa está em abstinência, e a pessoa pode entrar num estado chamado estado amnéstico de Korsakoff, em que ele fica alerta e orientado, mas ele não tem capacidade de fornecer uma história adequada. O padrão de fala não existe um padrão de fala característico, mas o paciente que está em abstinência, ele pode ter tremores, né, que são evidentes nas mãos, nos membros superiores, e pode ter tremor no falar também, tremor na voz. O conteúdo da fala pode estar reduzido devido à apatia, a forma e o conteúdo do pensamento, uma despreocupação com a própria saúde e com as coisas do momento. Diminuição da atenção e da concentração, né, se você for pedindo para retirar de 100, tira 7, dá 93, de 93, tira 7, dá 86, de 86, tira 7, dá 79, de 79, tira 7, dá 72. Eu for fazendo esse teste, ou pedir para soletrar a palavra mundo ao contrário, não vai conseguir porque não tem atenção. A desorientação, né, desorientação temporo-espacial, não sabe onde está, não sabe quando, o que está correndo, se é de manhã, se é de tarde ou de noite, o ano que está, não se fica desorientado de uma forma geral, pode acontecer no quadro agudo, né. Estupor e coma em casos graves, e podem apresentar diferença grau de abstinência, né? Retira o álcool de uma vez. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Uns vão ter uma abstinência severa e outros um pouco de ansiedade, agitação, e não vai passar disso. Existe um estado chamado estado amnéstico de Korsakoff. E esse estado ele não aparece em todo mundo, nem apenas em um pequeno número de pacientes. Esses pacientes, quando entram nesse estado, eles vão estar alertas e responsivos. Então, como eu falei ali no slide passado, geralmente a pessoa vai se apresentar, quando começa a ter a déficit da tiamina, vai ter um estado de confusão agudo. Quando você dá a tiamina para a pessoa, ela vai ficar mais alerta e mais responsivo, e ela pode entrar no estado amnéstico de Korsakoff, que ela vai ficar mais alerta, responsivo, e vai apresentar uma amnésia anterógrada e retrógrada. O que é uma amnésia anterógrada? É capaz de repetir uma série de nomes de objeto, juntamente com uma incapacidade de recordar a informação registrada após 3 a 5 minutos. Ou seja, você fala para a pessoa, seu Joaquim, grave essas 3 palavras, repita essas 3 palavras, caneca, tijolo, tapete, né? Aí você distrai com aquela prova de tirar os sets de 100, e depois fala, agora repita para mim as 3 palavras, que é caneca, tijolo, tapete. Não vai ser capaz de recordar essa informação, essa é a perda da memória, é uma amnésia anterógrada. A retrógrada é a presença de lacunas em memória do passado recente e remoto, né? E essa presença dessas lacunas vão abrir a possibilidade de haver a confabulação, que a confabulação vai ser colocar coisas do momento nessas lacunas, né? Exatamente. Outras manifestações, a hipotermia, que vai ser a temperatura do corpo, né? Que vai estar ali por volta de 36,5. Vai estar bem baixa, 35 graus, por dar o dano no centro da regulação da temperatura no cérebro. Neuropatia periférica, ou seja, pode ser alteração da sensibilidade, pode ser sensação de formigamento nas extremidades distais de mãos e pernas. Isso vai acontecer em 80% dos pacientes, porque a tiamina também é um causador de neuropatia periférica. Disfunção cardiovascular também pode ocorrer. Tratamento, né? Quando chega, o médico acabou de fazer o diagnóstico da síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ele vai aplicar altas doses da tiamina parenteral, ou seja, diretamente na veia para reversão dos efeitos agudos da encefalopatia de Wernicke. Depois vai se realizar
uma prevenção de dano e manutenção com a tiamina oral, né? Vai ser passado em comprimido para essa pessoa tomar oral, até que pare de beber, até que consiga melhorar a sua dieta. Vai ser encaminhado para reabilitação, tratamento de outras condições médicas e consideração de cuidados em residência, né, com sintomas psicóticos, né, que pode ocorrer numa pequena quantidade se houver delírio, daí está indicada a internação psiquiátrica. Geralmente, as pessoas que têm Wernicke-Korsakoff, além do déficit da vitamina B1 da tiamina, vai ter déficit também de magnésio e potássio, e de vitamina B12 também, né, as outras vitaminas, principalmente B1, B6 e B12. Então, junto com magnésio e potássio, se estiverem baixos, devem ser complementados todos, com multivitamínico por via intravenosa ou pela boca, por via oral. Para essas pessoas tem que conseguir uma dieta equilibrada, né? Lembrando que essa síndrome faz com que a pessoa tenha uma tendência a comer alimentos pobres, ricos apenas em carboidratos, e uma dieta equilibrada deve ser o objetivo. Se tem alguma dificuldade para deambular pela característica da ataxia, né, com a base alargada e os passos curtos, pode ter uma tendência a quedas, e a deambulação sem ajuda não é recomendada, nem que seja com a ajuda de um andador, né, ou uma pessoa mesmo ajudando. Até que se consiga recuperar, não está recomendado. Para isso se faz uma avaliação de fisioterapia, né? Vai passar exercícios ali para fortalecer, para melhorar essa marcha. Aí sim a gente tenta liberar a deambulação sem assistência. Em relação ao prognóstico, a mortalidade geralmente vai ser secundária a infecções ou a insuficiência hepática, né? Infecções por internamento, desnutrição, né? Muitas vezes está relacionado, junto tem a desnutrição, isso facilita a infecção, e quando entra a infecção em alguém desnutrido, a infecção é muito mais grave. E a insuficiência hepática, ou o alcoolismo prolongado, né? A ingestão de álcool em grande quantidade em períodos prolongados, vai gerar dano no fígado, e esse dano pode gerar mortalidade nessa síndrome também. E algumas poucas mortes são diretamente ligadas à deficiência da tiamina, principalmente levando ao estado de estupor e posteriormente coma, levando à morte. A taxa de mortalidade geral é de 10 a 15%, e o prognóstico de quem tem a doença vai depender da fase em que foi identificada a doença e realizado o tratamento imediato. Se logo no começo da doença foi realizado o tratamento, iniciou uma dieta adequada, iniciou acompanhamento com o fisioterapeuta, iniciou mudanças de hábito de vida para interrupção do alcoolismo, o prognóstico é muito bom. Agora, se o caso já está bem grave, com lesão no fígado, com infecções, o prognóstico daí não é ruim. Bom, era basicamente isso. Agradeço a atenção de quem... Vocês já ouviram falar sobre a síndrome de Wernicke-Korsakoff? Não? Por volta dos anos 80 e 90, os psiquiatras Wernicke e Korsakoff tiveram pacientes com os mesmos sintomas. Porém, o paciente do Dr. Wernicke veio a óbito. Após a autópsia, perceberam que havia uma falta significativa da vitamina B1. Essa vitamina é como combustível para o nosso organismo, é essencial para o nosso cérebro. A falta dela em grande escala pode causar uma lesão no diencéfalo. Ela também está ligada ao alcoolismo. Quanto mais você ingere bebida alcoólica, menos vitamina B1 é absorvida pelo seu corpo. Mas calma, não é tomar umas e isso já vai acontecer. Jamais. Isso vale para quem é dependente alcoólico, que é um alvo de alto risco. Então, galerinha, vamos maneirar, beleza? Mas por que o álcool impede a absorção desta vitamina? Quando você é dependente alcoólico, o principal órgão a ser afetado é o fígado. E o fígado é responsável pela absorção de nutrientes e vitaminas para o nosso organismo. E se seu fígado está comprometido pelo álcool, como que ele vai absorver as vitaminas? Entenderam? Uma coisa está ligada à outra, nada em excesso é bom. Os principais sintomas é a perda de memória em acontecimentos recentes e a tontura. Eu vou passar agora para vocês aqui alguns alimentos que contêm a vitamina B1. Um diagnóstico precoce pode evitar que o pior aconteça.
Então, galerinha, deixa sua opinião aqui nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo.